Olá, filhos e filhas do primeiro ano do JT, tudo bom? Como é que vocês estão? Se cuidem, hein? Pois é, essa semana não vai ter como nos encontrarmos, né? Ainda estou me recuperando do Covid, já estou 10 ou 11 dias já de recuperação, já estou fora de perigo, né? Mas eu ainda preciso respeitar os 14 dias, né, dessa recuperação, então eu ainda não posso falar muito, né, para não fazer um esforço tão extremo assim, né, mas mesmo ainda me recuperando, né, eu resolvi fazer essas videoaulas rápidas para poder complementar o conteúdo de vocês, já que a gente está próximo do primeiro EPA, né, e é a primeira vez que vocês vão fazer, né, a prova bimestral, digamos assim, do JT. Então, eu estou fazendo esse vídeo só para complementar o conteúdo de vocês, né, que vai ser a parte dos primeiros seres humanos, que é o período do Paleolítico, né. Então vamos lá, vamos começar logo de cara aqui, né. No estudo da história, os primeiros seres humanos eles são divididos em três períodos, né, no Paleolítico, no Neolítico e na Idade dos Metais, né. Então a gente vai ficar nesse primeiro bimestre apenas até o Paleolítico, ou seja, essa primeira parte, né. A gente vê que o estudo da história desse passado antes da escrita, né, ele nos vem muito por causa do trabalho dos arqueólogos e das arqueólogas, né, como eu falei para vocês, dessa importância da pesquisa do passado histórico e tentar encontrar aquilo que o ser humano deixou, né, ou rastros ou registros, para que a gente possa interpretar, né? Então, muito do que a gente sabe do passado dos seres humanos, né, ele é mais interpretativo e baseado em vestígios que foram encontrados, né, ao longo da história da arqueologia mundial, né? Então, esses estudos interpretativos de objetos e até mesmo de restos de seres humanos, de fósseis, né, nos colocam numa visão de como, né, era esse período passado, esse período antes da escrita, né? Eu não gosto de usar muito o termo pré-história porque é como se a história só tivesse começado a partir da escrita, né, como muitos livros didáticos colocavam, né? Então eu prefiro colocar como um período dos primeiros seres humanos e até a gente pode chamar de sociedades ágrafas, né? Ou seja, são períodos de sociedades humanas sem a escrita como forma de comunicação, né? Lembre-se que mesmo o ser humano não escrevendo, ele registra a sua história, né? No próprio Paleolítico ainda, a gente vai ver já as representações de desenhos rupestres, né? Ou seja, a arte rupestre é a representação daquilo que o ser humano está vendo, né? Em paredes de rochas, né? E em cavernas também representa muito dessa questão da relação que o ser humano tem com a natureza. Bom, o que vai caracterizar então esse Paleolítico, ou seja, esses primeiros seres humanos, né? A gente tem que lembrar que foram várias espécies de hominídeos, né, que vão traçar a linha da evolução, digamos assim, da espécie humana, né? Se a gente for traçar do Australopithecus até o Homo sapiens, né? Claro que eu não vou me deter aqui nessa linha toda para vocês, né? Porque ela é muito maior daquilo que o próprio livro didático estabelece, né? Então, a cada achado arqueológico de um passado remoto que possa encaixar uma espécie hominídea no meio dessas ramificações, né? Isso vai existir e hoje ela é extensa, né? Então, o que acontece? O ser humano, quando a gente descobre, quando a gente define, coloca e insere esse ser humano naquilo que a gente chama de paleolítico, o que é essa espécie no período do paleolítico, né? Lembre-se que a espécie humana no paleolítico ela está começando a aprender a sobreviver observando a natureza, né? Eu falei para vocês que o olhar do ser humano ele é extremamente importante, ou seja, a observação das espécies animais e também do funcionamento da natureza vai trazer como aprendizado para o ser humano aquilo que ele vai poder reproduzir, ou seja, ele vai tentar imitar, ou aquilo que ele vai tentar conseguir fazer, mas ele vai ter que criar meios para se assemelhar àquilo que ele quer, porque o ser humano ele não tem tudo, né? E outra coisa, ele é um corpo frágil no meio dessa natureza, né? Tu imagina você estar numa região da África, por exemplo, né, que a gente pode inserir o ser humano no Paleolítico na África com propriedade, né? Então imagina essa região inóspita, né? Então a gente tem que entender o quê? O ser humano no Paleolítico ele está em grupo. O ser humano ele nunca conseguiu enquanto espécie sobreviver sozinho, né? Então o grupo ele está ali atuando, né? E uma das características principais desse grupo de seres humanos no Paleolítico e é o grande primeira característica, né, vai ser o nomadismo, né? O que é isso, Vinícius? O caráter nômade desses grupos, ou seja,
O ser humano está constantemente circulando o espaço geográfico, né, atrás de sobrevivência, ou de água, ou de comida, né? Mas Vinícius, como é que o ser humano ele vai conseguir se deslocar? Ele vai simplesmente decidir e falar, eu vou agora ali para lá, né? Não, claro que não. A gente sabe que até hoje os animais eles promovem migrações, né? Existem animais que todo ano entram em fluxo migratório, como a gente chama. Então, como o ser humano está observando a natureza e está observando também o seu alimento, né? Já que ele vai precisar da segunda grande característica, que é a caça, né? Então, esse caráter nômade dos grupos desses seres humanos do Paleolítico, eles vão seguir a ordem também, né, das migrações dos outros animais, né? Ou para encontrar água, ou para você seguir aquele fluxo animal para você poder caçar, né? Ou seja, para você poder ter aquela carne para poder sobreviver, né? Lembre-se que a dieta do ser humano do Paleolítico é uma dieta baseada em proteína, né? Grão, semente, né? Fruta e carne, né? Então, quando os seres humanos começam a perceber essa migração de animais que são animais caçáveis, né, os seres humanos passam também a se deslocar por causa dessa migração animal, né? E quando você vê em algum documentário do Discovery, por exemplo, de animais que estão migrando, esses animais sempre migram em grupo ou em bando para quê? Para procurar água, procurar alimento e também de se proteger, né, de predadores. Então, por isso que eles ficam, né, em massa, em muitas espécies juntas, né? Então, o ser humano ele vai fazer parte de tudo isso, né? Então, por isso que essa primeira característica de se deslocar, né, seguindo esse fluxo de migração de animais, é a primeira grande característica do ser humano no Paleolítico, que é o nomadismo, né? A segunda grande característica é, eu vou me deslocar para quê? Né? Então, a necessidade de alimentação e de sobrevivência do ser humano vai fazer com que ele estabeleça as suas técnicas e ações de caça, né? E é a partir disso que o ser humano começa a aprender quais os animais são mais fáceis, quais os animais são mais difíceis de se caçar, né? Cada animal vai precisar de uma técnica, né? Quem estiver assistindo essa videoaula e jogou Far Cry Primal, é um jogo bem interessante para você poder entender um pouco do que é esse paleolítico para o neolítico do ser humano. Assim, é um jogo bem interessante, bem realista com relação a esse período mesmo e tal. E aí a caça ela vai fazer com que o ser humano também comece a criar técnicas para poder caçar, né? Começar a criar instrumentos, ver aquilo que é cortante, aquilo que pode ser lançado, né? O ser humano já começa a criar uma ideia, né, da própria física, né? Como é que eu posso criar um objeto que alcance um animal de uma longa distância, em que eu não precise chegar muito perto para matá-lo, senão eu posso morrer fazendo isso, né? Então o ser humano ele começa já a ampliar o campo de visão dele com relação à natureza, não só daquilo que está acontecendo, mas daquilo que ele pode fazer acontecer, né? Então o ser humano, quando ele começa a criar técnicas, ele começa também a influenciar no funcionamento da natureza. Então o ser humano no Paleolítico também vai criar os seus instrumentos de caça e os seus instrumentos de sobrevivência, né? Então se encontra muito em objetos do Paleolítico, né, pontas de lança de pedra, só que são pedras lascadas, né? Por isso que a gente chama de Paleolítico, né? São técnicas em que a pedra lascada ela se torna cortante, então ela se torna um objeto de caça e de sobrevivência, né? A utilização de madeira também, pedaços de pau para poder adaptar essas armas, né? E esses instrumentos de sobrevivência. Então o ser humano ele está lá vivendo a natureza, né? E ao mesmo tempo modificando, porque ele tem que criar meios para poder sobreviver. E essas técnicas, elas obviamente vão ser ensinadas dentro do grupo, né? E para as gerações que vão surgir dentro desse grupo, né? Outro ponto importante que caracteriza o ser humano no Paleolítico, né? Já que a gente está falando dele se deslocando, né? E pela necessidade de sobrevivência da caça, né? E de procurar lugares, né? Dentro da geografia que ele está vivendo que tenha água, né? Também para sua sobrevivência, existe também a coleta. Né? O ser humano, observando a natureza e os outros animais, ele vai começar a selecionar aquilo que ele pode tirar da natureza, se alimentar e não morrer com aquilo ali. Então o ser humano começa também a adquirir a experiência de olhar frutos ou certas sementes em que ele possa consumir.
Isso ele, obviamente, tem a tentativa-erro, tentativa-acerto, que todo ser humano faz até hoje, né? Como também tem, obviamente, a observação dos animais, né? Então, certos animais comiam frutas ou algumas sementes e o ser humano ele começa a entender, começa a selecionar, começa a saber, né, que tipo de fruta ou que tipo de semente pode ser consumida também. Então é nesse processo que ele passa não só a caçar, mas também a coletar da natureza aquilo que já tem lá. Né? Por isso que as três grandes características do ser humano no Paleolítico vai ser o nomadismo, ou seja, o deslocamento, né, dentro do espaço geográfico, por uma questão de alimentação, sobrevivência climática, né, e obviamente locais que tenham água, né, a caça e obviamente a coleta. Né? Então isso vai definir as características desses primeiros seres humanos do período do Paleolítico, né? Do período dessa pedra lascada. Né? Paleo quer dizer antigo, lítico quer dizer pedra, né? Ou seja, o período da pedra antiga, ou como a gente chama aqui no Brasil de pedra lascada. Né? Além dessas técnicas que vão surgindo e que vão se desenvolvendo ao longo desses primeiros seres humanos e de suas experiências, né, coletivas, vivendo coletivamente dentro dessas características, né, dois grandes pontos também definem aquilo que vai ser estabelecido pelos seres humanos no Paleolítico. O primeiro vai ser o quê? A arte rupestre e a comunicação oral. Né? A arte rupestre ela vai ser uma forma que o ser humano vai ter de relação, de imaginação com aquilo que ele, o espaço que ele está vivendo. Né? O desenho ele não vai ser apenas um registro para os primeiros seres humanos. Né? O desenho também vai expressar o desejo que o ser humano quer que aconteça, algo que aconteça. Né? Então, quando você tem desenhos de grandes animais, por exemplo, né, você vai encontrar desenhos de vários seres humanos convivendo juntos, de tamanhos diferentes, né, representando crianças e adultos, por exemplo. Né, e por aí vai. Assim. Então, você tem uma gama de registros do Paleolítico, né, em várias regiões do mundo. Assim. Na França tem a região de Lascaux, que são várias cavernas, você pode visitar na internet se você quiser, e são belíssimas, assim, são desenhos com sombreado, assim, não são tão desenhos toscos como a gente vê em grande maioria, né? Então é o ser humano tentando registrar e ao mesmo tempo representar aquilo que ele está vivendo, o espaço que ele está vendo. O ser humano ele já tá, ele começa a se reconhecer dentro dessa natureza, né, e também começa a desejar as possibilidades daquilo que ele possa fazer dele e do grupo, né, obviamente, dentro desse espaço. Então a arte rupestre ela também começa a se tornar extremamente importante ainda no Paleolítico, né, o desenho de símbolos, por exemplo. Então você vai encontrar muitos traços em sequência em paredes, né, você vai encontrar também muitos espirais, né, e entre outros desenhos básicos, assim, né, e obviamente esse ser humano ele também vai desenvolver esse desenho, né, como eu falei para vocês, nessa região da França, você vai ter desenhos de um único ser com cores diferentes definindo essa mesma espécie que está sendo desenhada, né, então o ser humano ele também começa a influenciar na natureza a partir do momento que ele começa a desenhar, representar aquilo que ele está vendo. E a linguagem oral ela vai ser uma linguagem de comunicação entre os grupos. Né? O ser humano ele sempre teve essa necessidade de se comunicar. Então um grupo, quando ele começa a viver junto e as gerações começam a nascer, esses grupos também vão criando uma cultura própria. Né? E uma das características importantes dos primeiros seres humanos, ou até hoje, né, para a gente, é o que? É a comunicação, é a linguagem. Né? Então no Paleolítico você vai ter também a formação não da criação de uma língua específica, né? Mas de formas de se comunicar, né? De apontar, de representar aquilo que está querendo ser dito para o grupo. Né? Então isso também se desenvolve. Né? Então essa vai ser a grande, digamos assim, né? As grandes características que vão definir os seres humanos naquilo que a gente chama de Paleolítico, né? Ou seja, nesse primeiro momento da história dos primeiros seres humanos ali. Então, só recapitulando, né, o que vai definir então o ser humano no Paleolítico? Viver em grupo, né, obviamente, ele ser nômade, né, ou seja, espécies que vão circular porque eles vão seguir os animais e a migração de outros animais para poder buscar água,
e principalmente caçar e coletar aquilo que tem na natureza. Nesse passo todo, o ser humano obviamente vai aprendendo, desenvolvendo técnicas, né, ensinando tudo isso dentro do grupo dele, né? E aí você vai ter também as representações em rochas, né? Já que alguns locais vão se tornar moradias que não vão ser moradias fixas, né? Vão ser temporárias, já que são grupos nômades, né? Então eles estão constantemente circulando, né? E aí o outro ponto importante que vai definir, vai fechar essas características do Paleolítico para vocês vai ser o fogo, né? Vai ser dentro do Paleolítico também que o ser humano ele vai desenvolver a técnica de manipular o fogo, né? Isso vai ser uma das grandes revoluções para a espécie humana. Se não a maior revolução para a espécie humana é a questão do fogo, né? Vinícius descobre do nada? Não, o calor ele é algo comum para a gente, né? E quando a gente fala que o período paleolítico é um período da pedra lascada, é porque para você conseguir uma ponta de pedra cortante, você precisa lascar essa pedra. Então, algumas pedras, por causa dessa técnica de lascar, você conseguia faísca, né? Então, isso para o ser humano vai, obviamente, dentro de um processo longo, né? Vai fazer com que ele consiga desenvolver técnicas para que ele possa manipular o fogo. E com o fogo, cara, você tem outro universo, né? Então, tu imagina aí, o que a gente faz com fogo hoje? Tudo, praticamente, né? Então, e para esse ser humano do período paleolítico, o fogo vai servir para quê? Para cozinhar o alimento, para iluminar, como arma, né? Como defesa, entendeu? Então tem uma série de coisas que podem ser feitas com o fogo, e o ser humano do Paleolítico também, ele, a partir do Paleolítico, né, ele parte a desenvolver técnicas de manipulação do fogo. Então, o ser humano no Paleolítico, no período da Pedra Lascada, né, ele vai ser o quê? Então, ele vai ser nômade, né, ele se desloca, ele caça, obviamente, e ele coleta da natureza, né, dessas três características básicas. Dentro desse aspecto inteiro, né, ele vai desenvolver a sua oralidade, ou seja, a sua forma de comunicação com o seu grupo, né, vai desenvolver também a arte rupestre, né, ou seja, a representação daquilo que ele quer ou daquilo que ele viu, desenhando, ou seja, representando numa área, né, e obviamente o desenvolvimento da técnica de manipulação do fogo, né. Então imagina essa parada toda acontecendo na África, né, há milhões de anos atrás. É incrível como a arqueologia ela consegue nos colocar, né, nesse período tão antigo assim, que não havia escrita, né? Por isso que a história é um negócio maravilhoso, assim, é sensacional. Bom, no livro didático de vocês tem um texto bem bacana, né, que fala sobre a invenção do amor no primeiro capítulo, né, do primeiro capítulo da primeira unidade do livro de vocês, né? Seria legal vocês darem uma sacada nesse texto, né? Invenção do Amor, o nome do texto, bem interessante, que mostra também logo nesses primeiros agrupamentos de seres humanos como é que vão surgir as relações afetivas, né? Como é que o ser humano também começa a criar as suas próprias formas de afetividade, né? Isso vai ter uma relação direta, né, com o nascimento das crianças e com o papel da fêmea dentro do grupo, né? Então é bem interessante esse texto. Vale a reflexão, beleza? Então é isso, galera, é o que eu tenho para passar para vocês, né? Espero que vocês estejam bem. Eu vou me recuperando aqui e aí a gente pode se encontrar no Meet, então fica esse material para vocês. Estudem os outros materiais também que eu tenho postado para vocês já pro EPA, né? Então é isso, se cuidem, fiquem bem, vamos nessa, valeu.